Você já percebeu que tem um monte de gente fazendo vídeos sobre a sua opinião no tigrinho, nas apostas esportivas, ou do aumento do IOF, ou sobre as tarifas do Trump? É porque hoje, como um influenciador, você tem o dever e a obrigação de ter uma opinião formada sobre tudo, mesmo que você não seja especialista. Então, você deveria saber tudo sobre os vieses psicológicos, os impactos do tigrinho na família brasileira, sobre os auxílios, tipo o benefício do Bolsa Família, porque você é um influenciador, você tem uma voz ativa nas redes sociais. Então, a sua opinião deve ser ouvida por outras pessoas, não é mesmo? Absolutamente nada disso. Eu vou te contar como esse homem aqui transformou a minha vida. Mas antes eu queria te dar uma aula para você que é criador de conteúdo ou não. Se ligar nisso. Isso mudaria o jeito. Se eu não fosse criador de conteúdo e você está assistindo esse vídeo querendo entender os bastidores nojentos da criação de conteúdo, eu vou te contar o porquê que os criadores fazem vídeo falando, expressando a opinião dele sobre tigrinho. Cara, esses dias eu vi um cara que, tipo, falava de... Mano, o cara falava de uns termos técnicos, tá? De funil de vendas, tá? Uns conteúdos bem densos. Até outro que falava bem de filosofia, um negócio aplicado a umas áreas do autoconhecimento. Os caras expressando a opinião dele sobre o jogo do tigrinho. Eu falei, sim, meu Deus, gente, por que todo mundo tem que expor a sua opinião? Ou tem que ter uma opinião formada sobre aquilo? E aí me veio na cabeça que isso é minimamente uma estratégia para farmar a visualização. Você concorda comigo? Pega seu cafezinho, final de semana, delícia, você tá querendo ouvir aquele papinho maroto. Eu já comecei todo agitado e ainda são 8 da manhã na hora que eu posto esse vídeo. Pra quem não sabe, nesse canal eu posto vídeo todo dia 8 da manhã. Sim, eu sou maluco das ideias e eu me prometi que até meu aniversário do ano que vem eu vou postar todo dia vídeo 8 da manhã. E esses vídeos que eu tô fazendo aqui é mais um papinho, mas a gente também tem aqueles vlogs tomando um cafezinho, com os takes mais bonitinhos. E aí eu falo sobre meus bastidores com a vida de criador de conteúdo e um pouco da minha rotina também. Então antes de eu te mostrar porque esse homem mudou minha vida, eu queria contar uma estratégia de youtubers que a gente utiliza para farmar views em cima de vocês, audiência. Até porque a gente não se importa muito para quem está assistindo o vídeo, a gente está querendo que nosso vídeo seja um de 10, que a gente tenha muitas visualizações e que a gente ganhe muito dinheiro. A gente tem dois tipos de vídeos no YouTube, se você reparar, tenta olhar com essa ótica, vez ou outra, quando você estiver consumindo conteúdo. A gente tem o conteúdo atemporal e o conteúdo temporal. O conteúdo atemporal é um vídeo pesquisável. Você precisa resolver um problema. Como atualizar meu iPhone na última atualização. Como fazer uma pipoca de forno. Como fazer uma receita, um bolo de cenoura. São vídeos que você procura e são vídeos que você pode assistir. Ele pode ter sido feito 4, 5 anos atrás, mas ele perdura no longo prazo. Ele tem esse poder de ranquear bem nas pesquisas e ser um vídeo que gera uma receita para o criador de conteúdo por muito tempo. Eu tenho um vídeo assim no meu canal principal, que é um canal que já tem mais de 100 mil inscritos. É um vídeo que eu falo de como criar um LinkedIn e conseguir um emprego. Esse vídeo eu publiquei há 4 anos atrás, até hoje me gera 2.000 visualizações diárias. Isso aqui, para mim, é a carreira de longo prazo do youtuber, tá nesses vídeos. Mas tem uma outra categoria de vídeos, que é o vídeo temporal, aquele pra você pegar o hype do momento. Então você precisa ter uma opinião. E aí quando eu pensei em fazer esse vídeo, falando, né, utilizando como analogia do tigrinho, só do tempo que eu decidi fazer a analogia do jogo do tigrinho, já aconteceu outra coisa, a temporal. O casamento da Virgínia Fonseca acabou se despairando pelo ar e agora ela é uma mulher solteira. Então sempre tem um assunto que é o hype do momento, os trend topics do Twitter, o assunto que está em alta no TikTok, a trend do momento. E os criadores de conteúdo, obviamente, eles têm que emitir uma opinião sobre aquele tema para farmar view em cima daquele assunto, para conseguir ter mais alcance das pessoas. Porque quando você expõe uma opinião sobre um tema que está em alta, as pessoas querem ver as opiniões das pessoas que estão nesse meio, a opinião delas como se valesse por alguma coisa. Aonde que eu gostaria de ver um cara que é especializado em estratégia de marketing falando da porra do término da Virgínia? Cara, para com isso, que chato. Deixa isso pra quem é do nicho de fofoca. Eu não quero cagar regra também de moralidade, falar o que fazer, o que não fazer, porque eu surfo essas ondas vez ou outra. Mas eu olho isso com muito mais demérito. E eu percebi isso cometendo esse erro. Eu no meu canal principal, onde eu faço reacts para criadores de conteúdo com viés muito educacional.
eu fui lá e fiz um react da CPI das Bets. E eu falei, puta, cara, que coisa chata. Porque tem uma audiência que cansa disso, que cansa de ver todo mundo expondo uma opinião sobre tudo. E às vezes a gente não precisa ter uma opinião formada sobre tudo. E aí que entra esse cara que eu tava mostrando pra vocês. Esse cara é nada menos do que Raul Seixas. Esse aqui é o disco de vinil dele, o Guita, que é uma das minhas músicas prediletas. Mas eu não quero falar dessa música, eu quero falar... Eu acho que não é desse álbum, É do álbum Metamorfose Ambulante. Qual que é o nome do álbum? É Sociedade Alternativa? Perfeito. Eu tinha colocado aqui, se você não reparou, na intro desse vídeo eu coloquei o intro dessa música também. E é uma das minhas músicas prediletas, cara. Eu adoro essa música, eu adoro o Raul Seixas, eu adoro os pensamentos, as letras. E essa música, ela nos dá o grande segredo por trás do porquê a gente tem uma opinião formada sobre tudo. Só pra você ter uma ideia, nesse vídeo ainda, eu vou falar do Felipe Neto. Tipo, eu vou mencionar um vídeo com Raul Seixas e Felipe Neto no mesmo vídeo. É umas loucuras na minha cabeça. Mas antes de eu entrar no Felipe Neto, vamos pro Raul Seixas aqui. Vou dar uma lida rápida na letra, de um verso da letra, pra você entender. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E daí vem o título desse vídeo, a inspiração para eu fazer esse vídeo. Talvez ser uma metamorfose ambulante, a metamorfose representa aquele processo de mudança e transformação, seja meu grande superpoder na minha vida, mas seja a minha grande maldição. Porque por um lado, como eu não tenho uma opinião formada sobre tudo e eu mudo toda hora o jeito que eu penso, o jeito que eu falo as coisas, eu tenho um problema, principalmente no meu canal principal, que eu já mudei muito. Eu já fui um canal de política, eu já fui um canal de carreiras, eu já fui um canal sobre economia, eu já fui um canal sobre criação de conteúdo. E essa constante metamorfose, ela deixou meu canal principal como um cadáver. É um cadáver não, um Frankenstein, todo montado, todo remendado. Uma parte dos inscritos veio de cada nicho diferente. Isso é o lado ruim, a parte da maldição. Mas por outro lado, eu não ter uma opinião formada sobre tudo, me dá uma certa liberdade de eu poder mudar e de eu não ser preso a uma opinião minha. Imagina que merda ser um influenciador que é preso a uma opinião e não poder mudar de opinião. Você tem que ser muito alienado para seguir nessa linha ideológica. Então, a primeira coisa é, a gente não precisa ter uma opinião formada sobre tudo. E a gente, se tem uma opinião formada sobre alguma coisa, a gente tem total liberdade para mudar de opinião. Você tá entendendo isso, cara? Você pode mudar de opinião. Você não precisa ter vergonha de contar pros seus amigos, pros seus pais, de mudar um posicionamento que você tinha antes. Você não tá preso a isso. Olha que livre que é. Você não precisa carregar essa bagagem. Eu tenho vergonha de contar isso. Eu já fui uma criança conservadora. Aquelas crianças que com 14 anos seguiu o MBL e achava que tinha todos os problemas resolvidos no mundo. Ainda quando criança eu achava que eu podia resolver todos os problemas do Brasil. Eu sabia resolver a desigualdade social, a pobreza. Eu tinha todas as respostas na ponta da língua. Em certa forma, ter uma opinião muito forte sobre alguma coisa é uma linha tênue muito para arrogância. E eu considero minha personalidade até um pouquinho arrogante, até demais. Mas tudo bem, isso é um traço de personalidade meu. Mas com o tempo, com o amadurecimento, depois de ouvir grandes letras como a do Raul Seixas, pessoas mais sábias que eu comecei a perceber que eu não precisava disso, que eu podia não ter uma opinião política, eu podia não ter uma opinião sobre Tigrinho. Cara, eu não sou especialista. Eu não tenho... Primeiro, Tigrinho. Cara, é ruim, papapá, a gente sabe disso. Tipo, tem a opinião consensual de uma coisa que é extremamente ruim. Alguns influenciadores, eles só reafirmam essa opinião e colocam mais ênfase, mais energia e falam com palavras mais polarizadoras. Quanto mais polarizador um criador de conteúdo, mais visualização ele pega. Mais polarizador para ambos os lados, para uma pessoa que defende o Tigrinho ou para uma pessoa que odeia e fala palavras fortes, como o Felca falou. O Felca foi um cara que agora está sendo reconhecido como um cara que defende coisas contra casas de aposta. Porque ele é bem veemente na opinião, ele é bem duro nas opiniões. A gente, hoje na sociedade, a gente não valoriza a opinião do meio. A opinião sensata, por muitas vezes. A gente quer valorizar a opinião polêmica. E para nós que somos criadores de conteúdo, é muito interessante a gente ser polêmico nas nossas falas. É muito interessante a gente ser polarizador, porque ser polarizador
vai ter um grupo de pessoas que vai te defender com unhas e dentes, tem o time que agora tá do lado do Felca, e tem as pessoas que estão criticando, falando, nossa, que cara hipócrita, porque ele anda com pessoas que divulgam cassinos, e aí tem todo esse debate, e gera haters, sendo que, cara, qual que é o fundamento, qual que é a necessidade do debate sobre esse tema? O que vai impactar na sua vida você falar disso agora? Porra, você não conhece ninguém que joga no Tigrinho, sua vida não é impactada por nada, você tem que ter uma opinião formada sobre isso. E por que eu tenho que fazer um vídeo farmando views? Porque eu tenho que fazer meu canal crescer, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, porque eu tenho que ter mais público, mais autoridade, eu tenho que ser relevante, a minha voz tem que ser relevante. E aí quando a gente fala de voz relevante, aqui no meu roteiro, entra a palavra voz relevante Felipe Neto. E eu confesso pra vocês que minhas referências do YouTube não são muito boas. Vocês já viram que eu falei aqui que eu era uma criança conservadora e consumia MBL, então obviamente eu consumia Felipe Neto na sua época áurea do Não Faz Sentido. Quem lembra dessa época áurea do Felipe Neto? Cara, mudou muito minha personalidade, mudou muito o meu jeito de fala. Eu acho que esses vídeos, eles são muito inspirados no Felipe Neto. Seria um cara que eu queria trocar uma ideia pra ver como ele pensa. E eu quero falar do Felipe Neto, não aqui da questão da casa de apostas, da Blaze, de como ele é... Mano, não sei, todo mundo fala mal dele na internet aparentemente, eu quero falar bem. Eu quero falar bem dele. Por quê? Ele tem uma trajetória na internet que ele começou a gravar vídeos com 18, 19, 20 anos de idade. Bem novo, é isso. Porra, meu cafezinho aqui tá esfriando, cara. Ele começou muito novo na internet, assim como eu. Eu comecei com 20 anos na internet, 19, 20 anos. E hoje eu tô com 25. São 5 anos na internet. Em 5 anos, meu jeito de pensar mudou muito. E ainda é uma época que você está formando a sua consciência social, você está formando sua opinião política, seus valores. A sua vida muda, parece a cada 6 meses a sua vida muda completamente. E você, como jovem, tem uma tendência natural a pensar merda. Convenhamos? E o Felipe Neto, ele documentou e sempre foi um cara que polarizou muito na sua fala. E ele sempre expôs as suas opiniões com muita veemência nos vídeos que ele fazia na época do Não Faz Sentido. Para quem não conhece o Felipe Neto, Não Faz Sentido, um breve contexto, ele fazia vídeos opinando sobre qualquer coisa, seja uma série viral, tipo Crepúsculo, seja sobre política, quando teve o impeachment da Dilma. Então ele era um cara que fazia esses vídeos de opinião, que pegava temas temporais naquela época. E de certa forma, ele era um cara que tinha uma opinião formada sobre tudo. Só que eu não tinha essa visão que ter uma opinião formada sobre tudo naquela época era algo ruim, e eu gostava dessa ideia. E eu também era uma pessoa que tinha uma opinião formada sobre tudo. Eu odiava funk, eu era roqueiro, eu queria só ouvir rock, e era um rock de verdade, eu não queria que você fosse poser. Eu tinha aquela opinião formada sobre tudo, assim como o Felipe Neto naquela época. Eu descobri futuramente que isso foi ruim, mas eu não quero falar disso. Eu quero elogiar o Felipe Neto, porque depois dessa crítica eu quero elogiar o Felipe Neto. Porque ele é um cara que, mesmo com essas opiniões formadas e publicadas para todo mundo na internet, ele mudou os posicionamentos dele ao longo do ano. Imagina você documentar, e ele está muito mais tempo que eu na internet, a sua opinião aos 20 anos de idade e a sua opinião aos 30, 35 anos de idade. O quão diferente será o jeito que você pensa daqui 10 anos? Provavelmente você não sabe, e talvez na sua visão arrogante de mundo você vai falar, não, o que eu penso hoje eu sempre vou continuar pensando igual. E eu acho que não, acho que se você tem um pouquinho mais de entendimento, você percebe que você provavelmente vai pensar diferente no futuro próximo. E eu tenho certeza disso, a minha visão de mundo vai ser completamente diferente quando eu tiver um filho, depois que eu casar. Cara, muda completamente. A minha visão, depois que eu comecei a namorar, e agora que eu noivei com a minha noiva, cara, mudou muito. Ela mudou muito o jeito que eu penso, ela me mostrou questões do lado feminino dela que eu nunca tinha pensado numa ótica masculina minha. Então, minha opinião, ela mudou sobre vários aspectos que eu pensava, políticos, sociais, mudou muito. E eu não acho que essas opiniões hoje eu boto assim, em pedra, que eu tenho essas opiniões. Eu ainda acho que elas podem mudar conforme amadurecimento e muita educação. E daqui a pouco eu quero falar pra vocês do efeito Dunning-Kruger. Daqui a pouco fica aí que eu acho que isso pra mim é do caralho. Eu tenho que até anotar, porque isso que eu não anotei no roteiro vai ser na base do improviso, tá? Mas o Felipe Neto é um cara corajoso porque ele consegue expor as opiniões dele e hoje ele tá achado como hipócrita. E eu não acho que ele é hipócrita, eu acho que é um cara que amadureceu e tem opiniões diferentes. Você pode considerar opiniões que ele tinha antes certa e a que ele tem hoje errada, ou vice-versa.
tanto faz, eu quero que se foda o que você acha. Pra mim, um pouco importa o que você acha. Eu só acho que ele é um cara corajoso de expor essas mudanças, e eu não acho que é justo ele ser taxado como hipócrita, porque um dia ele pensou diferente do que ele pensa hoje. Ele pode ter feito um vídeo criticando um partido político no passado e não criticar hoje e gostar. Tudo bem, ele mudou de opinião. Você justifica se tem base, os fundamentos que ele mudou de opinião, tá tudo bem. Então assim, eu não tô aqui para julgar o caráter, não tô para julgar as opiniões, eu só acho que se futuramente, é porque ele ficou muito famoso, o problema de ficar muito famoso é que a galera vai caçar suas opiniões passadas. Mas se um dia eu ficar muito famoso, que talvez não seja o meu principal objetivo, vão ver opiniões minhas já do meu passado que são completamente diferentes do jeito que eu penso hoje. Completamente diferentes. Então assim, e se expor na internet é, por essência, perigoso. Por muito tempo, no longo prazo. É muito benéfico, traz muitos benefícios, mas também ele tem o seu lado perigoso quando você expõe suas opiniões. Vamos falar do efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger ele tem tudo a ver com opiniões, porque ele tem, é uma curva, eu vou tentar botar aqui na tela o efeito Dunning-Kruger se eu tiver o mínimo de vontade de editar esse vídeo antes de postar. Se não, você digite no Google o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, ele mostra uma curva de o quanto você acha que sabe de alguma coisa. O começo da curva, ela é bem alto, e depois ela cai, e depois aumenta de novo. Vamos ilustrar, eu acho que vai ser importante eu botar a imagem para ficar claro para vocês. Mas o efeito Dunning-Kruger, essa curva mais alta, você tem pouco tempo de estudo sobre alguma matéria. Então a gente tem o tempo de estudo numa linha e o quanto você acha que sabe. Quanto você começa a estudar um tema, comecei a estudar sobre criação de conteúdo, comecei a estudar sobre economia, comecei a estudar sobre política. Rapidamente você vai achar que você sabe muito sobre aquele tema. Você vai ficar vendo vídeos no YouTube por alguns meses, alguns anos, e você vai falar assim, cara, agora eu compreendo a política, agora eu compreendo a economia, agora eu tenho uma opinião formada, agora eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sei que o tigrinho faz mal, eu sei que a energia feminina acabou com o casamento da Virgínia, sei lá, qualquer merda que você estude, seja Red Pill, seja política. Então com pouco tempo de estudo você vai achar que isso é o máximo. E aí você vai ter aquela prepotência, aquela arrogância sua. Você, estudando um pouco mais sobre o tema, quando você vai descendo no iceberg do conhecimento, pô, isso aqui eu tenho que até tirar aqui, porque eu tô sentindo que eu tô muito, esse zoom na minha cara, eu tô bem abujanra, né? Quando você estuda, vai um pouco mais profundo, adentrando as camadas da cebola, do iceberg do conhecimento, você vai falar assim, irmão, a parada é bem mais embaixo. Tem várias contradições aqui. Eu era muito assim, eu sempre estudei muito economia, eu sou formado em economia, e aí eu, mano, porra, liberalismo, porra, faz muito sentido liberalismo na minha cabeça, caralho, é só não regular os mercados, é só você, porra, deixa o livre mercado agir, é só fazer isso. Aí você começa a estudar um pouquinho mais, aí você vai lá, pô, deixa eu estudar aqui a crise de 2008, aí você, o buraco é mais embaixo, hein, filhão? Talvez o liberalismo não teria resolvido esse problema, hein? Aí você começa a estudar uns bagulhos, você vai começar a pegar a crise você vai começar a pegar outras crises, você vai começar a estudar algumas outras crises do passado, começa a ver outras teorias, aí você fala, mano, o buraco é mais embaixo. Eu achava que eu sabia de um bagulho, mas na verdade nada sei. E aí que vem a parte da curva da queda, quando você acha que você não sabe nada sobre o tema. E aí que, cara, é foda. Porque a maioria até dos especialistas do YouTube, se você pegar 90% dessa internet, hoje quem produz vídeo é quem tá nessa linha arrogante. É quem tá nessa linha que estudou pouco sobre o tema, começou a falar sobre o assunto, começou a pegar a visualização e acha que sabe do assunto. Mas quando você vê, cara, quando você estuda um pouco mais, quando você vai além do conhecimento daquele cara, você já percebe que o bagulho é muito mais embaixo, que aqueles especialistas de YouTube, tudo furado. E aí você começa a falar assim, mano, nada eu sei sobre esse tema. Você começa a ter uma crise de identidade, uma síndrome de impostor, porque você fala assim, mano, eu não sei nada. Eu tô estudando, eu não consigo ter uma opinião, eu não sei que sistema político vai funcionar no país para resolver um problema. Talvez as coisas sejam mais dinâmicas. Talvez para cada situação eu consiga aplicar tal resolução. Talvez eu não preciso ter uma opinião formada sobre isso. Talvez eu só preciso ter um amplo entendimento sobre o tema. E aí a gente tem o final da curva Dunning-Kruger, que é a curva do especialista, que esse cara,
Ele estuda, e ele vai se tornando, com muito tempo de estudo, porque aqui é a linha de tempo de estudo. Quanto mais tempo de estudo, essa pessoa se torna realmente um especialista, mas muito menos arrogante do que um especialista que estudou pouco. Isso vale para várias questões. Eu estava até assistindo um filme legal, que é o Herege. Não sei se alguém já assistiu, tá no Prime Video. Assim, é um filme legal, não tem muito a ver com o que eu vou falar agora, é só uma indicação de filme. Mas é um cara que estuda muito teologia, e eu acho que isso pode se aplicar para vários nichos, tá? Pode se aplicar para o nicho maromba, para política principalmente, para economia, para teologia também. Nesse filme, o cara era um cara curioso, ele decidiu estudar teologia, começou a estudar várias religiões, e aí quando você vê, cara, quando você estuda as religiões do começo, você fala assim, entendi tudo. Aí você começa a buscar o buraco negro, você vai falar assim, caraca, vou aprofundar nas religiões. Aí você fudeu, não existe nada, não entendi nada, é muita coisa. E depois se vira um especialista ao longo do tempo, o cara já era um senhorzinho de idade, tinha estudado por muito tempo. Eu tô falando bem do senhorzinho, que é o grande vilão do filme, tá? Mas assista o filme, é divertido demais, eu achei bem legal. O filme tem vários dilemas ali, eu achei um bom filme, aliás. Minha noiva não gostou do filme, mas aí quem sabe você goste. Eu acho que ele traz vários dilemas legais sobre a vida. Então assim, no final de tudo, o que eu queria que você lembrasse desse vídeo, dessa grande loucura, não sei se você prestou atenção no vídeo. Às vezes você tava lavando a louça, preparou o seu café, me deixou aqui na TV, enquanto eu ficava falando e vomitando informação pra vocês. O que eu queria que você soubesse nesse vídeo? Nem todo mundo precisa ter uma opinião sobre tudo. E como você pode aplicar isso na sua vida efetivamente? Primeiro, você não precisa acompanhar todos os influenciadores que dão opinião de um tema específico. Particularmente, eu não gosto de canal de opinião no YouTube. Hoje em dia eu já não gosto mais, porque eu fico pensando, por que a opinião dessa pessoa é importante? O porquê eu deveria me importar com a opinião dessa pessoa? Qual é a credibilidade dela para me passar uma opinião fundamentada sobre esse assunto? O que ele vai me agregar no término da Virgínia com o João Felipe lá? O que ele vai me agregar, o Felco vai me agregar com o debate de Beth? Faz essa reflexão. E na sua vida particular, para você viver melhor, talvez você possa aplicar esse conceito na sua vida. Talvez você não precisa ter uma opinião formada sobre tudo. Talvez se alguém te perguntar, e aí, mano, qual é a sua visão política? Cara, às vezes você não sabe, tá tudo bem ser falado, porque às vezes fala uma asneira. Fala assim, puta cara, eu sou anarco-comunista. Acho que é isso. Aí você fica com esse pensamento aí, tá? Um beijo, um forte abraço.